Olá, começa agora mais um Pílulas do Consumidor e hoje vamos falar sobre o campeão de reclamações, os serviços de telefonia móvel. Nós fomos até as ruas de Cruz Alta para descobrir o que as pessoas têm a falar sobre este assunto. Desceu lá em casa lá e foi muito bom atendimento, sabe? Não tem o que falar. Quais as principais reclamações? É que estava cortando quando nós telefonava, cortava, sabe? Daí foi chamado e foi rápido, né? E não tem problema nenhum, sempre me atenderam bem. Cada vez que eu procuro, me atendem bem. Problema sempre dá, né? Mas a gente tenta resolver da melhor forma possível, né? Esperando sempre o bem melhor que a empresa nos forneça, né? Se tu tem uma internet cara ou até mesmo uma linha cara e às vezes não funciona, isso acontece frequentemente. Quer cancelar um serviço, isso é o único problema que eu sempre encontrei. E o atendimento? O atendimento hoje é mais difícil porque já não tem, é só por telefone mesmo, né? É demorado? Isso leva mais de 10 minutos às vezes e nunca é resolvido. Esses casos de cancelamento são complicados. Por exemplo, se a gente está falando durante um tempo, aí passa 4, 5 minutos, já começa a dar problema na ligação. Também a questão do uso de dados da telefone, da net, coisa ao vivo, qualquer um que seja, a gente começa a navegar e ele um pouquinho cai a conexão. Então tem bastante problema mesmo. Sempre dá problema. Quais as principais reclamações? Falta de sinal, internet não funciona, muito lento. Para conversar e esclarecer sobre este assunto, aqui no estúdio está a professora de Direito, Alexandra Gatto Rodrigues. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, Bruna, obrigado pelo convite. Então vamos começar perguntando quais são os principais direitos do consumidor nos serviços de telefonia móvel. Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar é esclarecer para os nossos telespectadores a diferença entre telefonia fixa e telefonia móvel. Porque às vezes a gente tem casos que nos procuram, né, para solucionar porque a pessoa não entendeu a oferta. Então, assim, a telefonia móvel, quando a gente fala de telefonia móvel, a gente está falando dos celulares, né? E quando a gente fala de telefonia fixa, a gente está falando daquele telefone que a gente tem dentro da casa da gente, no escritório, né, seja lá como for. Então, as principais queixas dos consumidores, como tu mesmo mencionaste no início, é em relação a essa telefonia móvel. Porque, às vezes, tu precisa do celular e o celular não funciona, né? Vamos falar o celular. Às vezes, tu precisa que o serviço esteja adequado e o serviço não está. E a principal reclamação é exatamente essa, porque tem lugares que o celular pega, tem lugares que o celular não pega, né? Então, a Anatel, ela regula, é a agência que regula essas relações e ela especificou algumas normas. E é importante o consumidor saber, por exemplo, que hoje nós temos celulares pré-pagos e celulares pós-pagos, que é os celulares de conta, né? Então, quando o consumidor coloca um crédito no seu celular, ele tem que saber que a partir de agora, pela essa resolução da Anatel, eles têm que durar no mínimo 30 dias. E ainda todas as empresas de telefonia, elas devem oferecer créditos de 60, de 90, de 180 dias. Mas o mínimo que um crédito pode valer, mesmo que o cartão seja de R$10, né, de R$15, que seja o valor mínimo de recarga, ele tem que valer por 30 dias. Os consumidores precisam saber que a partir de agora, né, eles não precisam efetivamente ligar e falar com o atendente para cancelar a linha. Toda vez que ele quiser cancelar a linha, no menu de opções tem que haver essa possibilidade. Ele só precisa falar com o atendente da operadora se ele achar necessário. E aí tem uma primeira diferença. A primeira diferença é que se você cancela a linha via atendimento, sem falar com o atendente, até 2 dias úteis depois a linha vai ser cancelada. Se você realiza o cancelamento via atendente, esse cancelamento vai ser imediato. Aí depois tem toda aquela questão com relação às contas, a serviços não pagos, a serviços não fornecidos, mas o consumidor tem que estar sempre atento ao que ele contratou. Se ele fez um plano de telefonia pré-pago
ou se ele optou por um plano de telefonia pós-pago. Cada um deles tem regras diferentes, Bruna. E quando que a linha pode ser bloqueada e o que fazer para desbloqueá-la? Bem, aí nós temos as duas situações. Primeiro, se você tem um celular, né, de pré-pago, que você precisa inserir cartão, no momento em que vencer os créditos, você precisa continuar refazendo a recarga. Se você não refizer a recarga, você vai acabar perdendo a linha, né? Tem o período. Agora, se você tem um telefone de conta, se você tem um telefone pós-pago, 30 dias a linha vai ser cortada. 15 dias ao bloqueio parcial, ou seja, você ainda continua recebendo chamadas, não podendo efetuar as chamadas. 30 dias ao bloqueio total e 45 dias o desligamento da linha. E qual é o prazo para contestar valores cobrados indevidamente? Aí também o consumidor precisa prestar um pouco de atenção, porque esses valores cobrados indevidamente se refere ao quê? Então, ao serviço que ele não contratou ou algo. O importante sempre é ele ter em mente o que ele contratou. Bem, a partir daí, se ele receber uma conta, isso é bem importante que fique claro também. A conta, ela deverá ser enviada para a casa do consumidor até 5 dias antes do vencimento. Porém, eu não receber a conta não é motivo para eu não pagá-la, tá? Então, o consumidor não pode alegar isso. Eu não paguei porque eu não recebi a conta. Porque ele tem a opção de conseguir o código de barras, né, com a própria operadora conseguir o valor e pagar. Então, assim, se ele recebeu a fatura, ele tem 30 dias para contestar os valores. Esses valores que ele contestar, eles ficam suspensos de pagamento, certo? Eu não preciso pagar até que venha uma solução. E a empresa de telefonia tem 30 dias para esclarecer esse problema. Tudo aquilo que for pago indevidamente ou que for cobrado indevidamente do consumidor, existe a possibilidade dele receber em dobro. Então, talvez ele precise compensar numa conta futura. Então, é todo um sistema que o consumidor precisa ficar atento. Ele precisa estar alerta sobre o que efetivamente ele contratou, né? Então, é bem importante que se verifique isso. Eu contratei um sistema de telefonia pré-pago, bem, então eu tenho um regramento. Eu contratei um sistema de telefonia pós-pago, então eu tenho outro regramento, né? Então, o consumidor pode, inclusive, ser inscrito no SPC e no Serasa, pela falta de pagamento de um celular pós-pago, por exemplo, né? Depois de cancelada a linha, se ele ainda continuar em débito, 15 dias a empresa tem para notificá-lo e depois ele vai receber uma carta 10 dias antes dele ser efetivamente registrado no SPC e no Serasa, por exemplo. Posso cancelar um contrato sem pagar alguma multa? Hoje, a Anatel permite que as empresas de telefonia façam os chamados contratos de fidelização, que são contratos que não podem ultrapassar 12 meses. O que normalmente acontece? Em troca dessa fidelização, que é você ficar com aquela operadora, ficar com aquele plano durante o período de 12 meses, você recebe algum benefício em troca. Ou você tem eles lhe dão incomodato, um celular, ou eles dão algumas vantagens na linha, alguma situação assim. Aí, dependendo da oferta que for feita, porque para exigir a fidelização, eles vão ter que fazer algum tipo de oferta. Então, assim, o consumidor poderá pedir, sim, o cancelamento antes de cumprido esses 12 meses. Primeiro, se o serviço não estiver sendo prestado adequadamente. Então, esse eu não tenho, é um principal motivo. Sempre você vai ter que ter alguma justificativa. Eu posso querer cancelar antes de finalizar os 12 meses e pagar uma multa proporcional. Ele pode, por exemplo, se o celular estragou, ele adquiriu junto com a fidelização o celular deu problema, né? A assistência técnica não conseguiu resolver, pode cancelar. Né? Via de regra tem uma multa, essa multa vai depender do período. Se eu quiser cancelar um mês logo depois que eu contratei, eu recebi um aparelho, então eu tenho também a contraprestação daquele aparelho que eu recebi. Tu me entende? Agora eu quero cancelar o plano 6 meses, 8 meses depois. Eu vou pagar uma multa, mas vou pagar uma multa proporcional, né?
Muito obrigada, professora Alexandra Gatto Rodrigues. O Pílulas do Consumidor fica por aqui. Até a próxima!